É como diz o AC/DC em uma de suas canções: Who made who? Quem inventou quem? Hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? O conto da vez é Caminhões, nono conto da coletânea Sombras da Noite, de Stephen King. Na história, acompanhamos um grupo de pessoas abrigadas em um restaurante numa parada de caminhões, enquanto veículos pesados, como os próprios caminhões, adquirem vontade própria e começam a perseguir e atacar os humanos. Os caminhões lideram uma espécie de revolta das máquinas contra seus criadores, mas curiosamente a relação de dependência entre humanos e máquinas nunca desaparece completamente. Narrado em primeira pessoa, o conto se desenvolve ao longo de 20 páginas e apresenta uma inversão interessante. Não importa quem criou quem, porque as máquinas parecem ter superado os humanos em força e poder. Porém, por mais assustadores que sejam, esses caminhões ainda dependem dos seres humanos para continuar funcionando. Logo mais eu chego nessa parte. Lendo o conto, eu me peguei pensando em momentos do dia a dia, como quando o celular trava, e eu fico brigando com ele dizendo: "Ei, eu que sou humano aqui, você é a máquina, e é você que tem que me obedecer, não o contrário. Eu aperto o botão e você faz como eu comandei." Só que nesse caso, os caminhões têm o poder de vida ou morte sobre os humanos, o que torna tudo muito mais sombrio. Uma pergunta que me incomodou ao longo da leitura foi: por que os caminhões simplesmente não invadem o restaurante e acabam com tudo? A minha impressão é que eles estavam testando os humanos, levando-os ao limite, ao desespero. No entanto, o verdadeiro plano é revelado quando os caminhões obrigam os sobreviventes a reabastecê-los com combustível, essencialmente transformando os humanos em seus escravos. Há até um momento em que um trator invade o restaurante para pressionar ainda mais as pessoas a cederem. Inicialmente, o grupo pensa em resistir, deixando os caminhões ficarem sem combustível. Afinal, mesmo máquinas têm limites. Mas a urgência de permanecerem vivos e seguros faz com que acabem cedendo, mesmo que temporariamente. O conto, porém, não dá uma conclusão definitiva para esse impasse. Ele termina de forma aberta, deixando no ar uma especulação. Até quando isso vai durar? Talvez leve anos, talvez não dure mais do que alguns dias. A gente não sabe. Acompanhamos na história pouco mais de um dia desse grupo abrigado no restaurante. Os personagens nas 20 páginas do conto possuem até um bom espaço no texto, uma boa participação, e dentro dos limites do conto e da situação em si, são personagens interessantes. Do narrador a gente sabe bem pouco, porém ele conta a história direitinho, ele toma a frente em boa parte das decisões, e dentro da situação corrida da história, temos o suficiente sobre ele. Há um vendedor, que é o primeiro personagem de quem a história fala, que é o mais desesperado e resolve tentar fugir, resultando numa tentativa falha e em um trecho especialmente trágico. Há ainda um casal jovem, em que o rapaz é participativo nas ações tomadas pelos homens, como saírem para buscar água e assim arriscarem suas vidas, e a namorada dele é mais preocupada com a integridade dele, chegando a ser quase uma personagem desesperada como vendedor. Porém, ela ainda consegue se conter. Há também um caminhoneiro, que não se sabe como conseguiu chegar lá, sem ser morto pelo próprio caminhão. O conto não se aprofunda muito nas origens dos personagens e em como eles chegaram até ali, deixando algumas lacunas, mas basta saber que ele conseguiu chegar lá. E ainda há o cozinheiro do restaurante, igualmente participativo nas medidas de sobrevivência do grupo, mas também não há nada muito substancial sobre a sua história pregressa. Basicamente, o grupo é funcional para toda essa situação, e isso basta. O conto funciona bem assim.
Curiosamente, Caminhões foi adaptado para o cinema em 1986 no filme Maximum Overdrive, dirigido pelo próprio Stephen King. Apesar de ser uma experiência interessante para os fãs do autor, assim como eu sou, o filme acabou sendo mais cômico do que assustador. É um exemplo curioso e interessante, mas é lógico que está longe de ser uma obra-prima, né? Muito longe disso. No fim das contas, Caminhões é um conto direto e eficiente. Ele explora a tensão entre os seres humanos e as máquinas de uma forma simples, mas provocativa. Os caminhões, por maiores e mais ameaçadores que sejam, ainda dependem do toque humano para funcionar. Ainda dependem das ações humanas para funcionarem depois do combustível ter terminado, né? Precisam ter seus tanques reabastecidos. Essa relação de interdependência entre os humanos e as máquinas adiciona um elemento interessante. Quem realmente controla quem? Embora a história não entregue todas as respostas, ela nos deixa com uma reflexão sobre o nosso futuro. Afinal, até onde as máquinas vão avançar? E até quando seremos indispensáveis para elas? A gente tem visto como as coisas têm andado bem depressa de alguns anos para cá, e o futuro traz preocupações realmente pertinentes. E agora, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês o final do conto. Esse é um conto que eu faço questão de contar o finalzinho. Mas não consigo dormir. A garota dorme. Está esparramada no canto com a cabeça sobre uma toalha de mesa, e seu rosto não se descontrai nem mesmo durante o sono. É o rosto inalterável, eterno de uma bruxa guerreira. Vou acordá-la daqui a pouco. Já está escurecendo, e o cozinheiro está lá fora há 5 horas. Eles continuam chegando. Olho lá para fora pela janela destruída e seus faróis se estendem por uns 2,5 km ou mais, reluzindo como safiras amarelas na escuridão crescente. A fila deve se estender até a autoestrada, talvez para além dela. A garota vai ter de fazer o seu turno. Posso ensinar-lhe como. Ela vai dizer que não é capaz, mas terá de fazê-lo. Quer continuar viva. Quer que sejamos escravos deles? O cozinheiro dissera. Isso é o que vai acabar acontecendo. Quer passar o resto da sua vida trocando filtros de óleo a cada vez que uma daquelas coisas buzinar? Talvez pudéssemos fugir. Seria fácil chegar até a vala de drenagem agora, do jeito como estão enfileirados, bem juntos um do outro. Correr pelos campos, pelos pântanos onde os caminhões atolariam como mastodontes e voltar às cavernas. Fazer desenhos com carvão. Este é o deus da lua. Esta é uma árvore. Este é um caminhão Mac matando um caçador. Nem mesmo isso. Uma parte tão grande do mundo é agora pavimentada. Até mesmo os pátios são pavimentados. E para todos os campos e pântanos e florestas cerradas, há tanques, semitratores, veículos militares equipados com laser, maser, radares guiados pelo calor. E pouco a pouco podem transformar este mundo no mundo que desejam. Posso ver enormes comboios de caminhões enchendo o pântano Okefenokee de areia, os tratores abrindo caminho pelos parques nacionais e pelas florestas, nivelando a terra, reduzindo-a a uma única e vasta planície. Então os caminhões-chefes chegando. Mas eles são máquinas. Não importa o que lhes tenha acontecido, qual a consciência de massa que lhes tenhamos dado. Não são capazes de se reproduzir. Dentro de 50 ou 60 anos, serão carcaças enferrujadas destituídas de toda a possibilidade de nos ameaçar, carcaças imóveis em que os homens livres atirarão pedras e cuspirão. E se eu fechar os olhos, posso ver as linhas de montagem em Detroit e Dearborn e Youngstown e Mackinac
Novos caminhões sendo montados por operários que já não batem mais cartões de ponto, mas simplesmente caem mortos e são substituídos. O cozinheiro já está cambaleando um pouco. Também é um cara velho. Tenho de acordar, garota. 2 aviões deixam rastros prateados no horizonte que vai escurecendo a leste. Gostaria de poder acreditar que há pessoas a bordo. Então é isso por hoje. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência e volte sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou. Falou.